Pai Celeste, muito obrigado por nos reunir mais uma vez aqui. Pedimos uma bênção sobre essa discussão, pedimos que a atuação do Espírito Santo nos ilumine e faça com que nossas mentes pensem naquilo que Tu queres que nós pensemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, esse assunto às vezes é controverso. Tem sido um assunto controverso desde o começo. Sim, porque temos duas partes no mundo. E as pessoas acham que temos centenas de partidos, mas nós temos apenas dois. Então, você vem da área da educação. Então, isso deve ser algo que tem um impacto na sua vida. Com certeza, esse talvez seja o tópico mais importante. E eu já estive nos dois lados desse argumento. E, bem, teremos que falar sobre isso. E então veremos como tudo isso se junta. Okay. Isso é um problema histórico. E será o problema da culminação do tempo do fim. Sim. Nós falaremos hoje sobre a nova educação. É muito importante que falemos disso. Então, vamos direto ao assunto. Esse é o Vatican News de 15 de outubro de 2020. E o Papa pede um pacto global na educação. Traz em si uma semente de esperança. Eu, é claro que discordo, mas isso é apenas a natureza das coisas. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Esse é o seu discurso relacionado a essa questão. Consideramos que a educação seja um dos caminhos mais eficazes para humanizar o mundo e a história. A educação é, sobretudo, uma questão de amor e responsabilidade que se transmite ao longo do tempo, de geração em geração. Por conseguinte, a educação apresenta-se como o antídoto natural à cultura individualista, que às vezes degenera num verdadeiro culto do ego e no primado da indiferença. O nosso futuro não pode ser a divisão, o empobrecimento das faculdades de pensamento e imaginação, de escuta, diálogo e compreensão mútua. Nosso futuro não pode ser este. Hoje, temos necessidade de uma renovada estação de comprometimento educativo, que envolva todos os componentes da sociedade. Bem, ele deixou bem claro que a individualidade é seu inimigo. Sim. Em todos os níveis, seja cultural ou não. Em todos os níveis, a individualidade é o inimigo da igreja e o inimigo da comunidade. Então, temos que ser uniformes. Quero dizer, se você pegar as reduções que os jesuítas fizeram na América do Sul, onde eles usaram o trabalho indígena para organizá-los em uma redução, isso se tornou um modelo para o comunismo. Então você tem esse tipo de fruto, desse tipo de pensamento, que todos são iguais. E nada além de miséria total, porque restringe sua liberdade. Então, vamos olhar nessa história e ver de onde tudo isso veio. E por que existe esse choque de pensamento? Aqui tem um artigo interessante que apareceu nos documentos da Universidade do Arizona. E esse documento é sobre Martinho Lutero, que foi um defensor da reforma educacional. Então, Martinho Lutero pediu por uma nova educação. Interessante, não é? Sim, interessante. Então, qual era o problema da velha educação?
E vamos deixar bem claro, quem comandava a velha educação? Correto? A Igreja Católica Romana. Sim. Então Martinho Lutero defendia uma nova educação. A maioria das nossas escolas e universidades tem falhado em treinar estudantes na sabedoria de Cristo. Ao invés disso, eles treinam os estudantes em uma visão progressista e anticristã. E não é exagero dizer que nossas escolas e universidades são responsáveis pelo grande caos moral de nossos dias. Eles abriram as portas do inferno, e somente a graça de Deus pode vencê-los. Esse é um documento bem moderno. Sim. E a conclusão é a mesma que foi alcançada por Martinho Lutero 500 anos atrás. Agora, eu passei por esse treino e educação. É interessante que Martinho Lutero era em prol de educar todas as classes, até meninas, e isso era proibido naqueles dias. E ele mesmo tinha, eu acho que era 3 filhas, uma morreu no nascimento, outra morreu com 13 anos, mas ele defendeu a escola e começou uma escola em Wittenberg, onde meninas podiam estudar. E elas podiam ser educadas, podiam ler e entender essas coisas. Esse era o tipo de educação que o protestantismo trouxe ao mundo. Sim. E o último vestígio dessa educação deve agora ser destruída. 18 regras específicas, das quais a regra número 13 diz: 13ª, e finalmente que todos juntos possam ter a mesma mentalidade e em conformidade com a própria igreja. Nada de pensamento individualista. Interessante. Se ela tiver definido qualquer coisa como preto, que parece branco aos nossos olhos, devemos igualmente pronunciá-la como branca. Autógrafo 13º, que em todas as coisas cheguemos à verdade, que não erremos em nada, que devemos sempre sustentar como um princípio fixo, que o que eu vejo branco, creio ser preto. Se a igreja hierárquica assim o define, como sendo. São os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Eu não consigo dizer Santo Inácio, mas aqui eles dizem que ele é o santo deles, de 1541. Inacreditável. Agora, isso é realmente incrível, você não ter nada de pensamentos próprios. Então, desculpe, se você ver alguma coisa que é branca, mas a igreja diz que é preta... Não foi exatamente o que o Papa disse, em outras palavras. Não acabamos de ouvir seu discurso. Se não concordarmos com ele, não há lugar para nós. Não há lugar para nós. Não há lugar para você. Ok. Ele escreve ainda nesse artigo, o covarde Bertrand Russell explica que essa estratégia foi abraçada por Johann Fichte, que declarou que a educação deve visar a destruir o livre-arbítrio e que os psicólogos sociais do futuro terão várias turmas de crianças em idade escolar em que experimentarão diferentes métodos de produzir uma convicção inabalável de que a neve é preta. Tem alguma referência nisso aí? Ao que Loyola disse? Sim. Mas vamos entrar em nossos tempos modernos. Já comparamos qual foi o conflito antigo na educação. Isso aqui é nosso ilustre presidente da França, que obviamente tem educação jesuíta, não é? Sim. E ele é um amigo do Papa. Do Papa? Muito bom amigo. Dele. Esta é a Catholic Family. França avança para banir o ensino domiciliar em 2021. Ora, o que tem no homeschooling que o torna tão indesejável? É o fato de que as pessoas podem educar seus filhos em maneira que podem ser contrária aos desejos de alguns desses ilustres cavalheiros, não é? Sim, quando o conteúdo escolar ensina algo, então os pais ou o professor particular podem corrigir e dizer, ok, isso é o que foi ensinado, mas isso é a verdade. Ou, aqui temos uma alternativa. Então, o presidente francês, Emmanuel Macron,
anunciou na sexta-feira de manhã que pretende declarar ilegal o homeschooling para todas as crianças, exceto para as crianças com problema de saúde e que justificaria esse afastamento da escola. Ele também pretende avançar o controle sobre escolas independentes particulares que não recebem dinheiro público. Isso é interessante. Se você recebe dinheiro público, está sujeito ao governo e tem que se certificar de que tal grade curricular seja ensinada. Qualquer um que tenha essa mentalidade própria precisa ser restringido, não é? Especialmente por meio de inspeções na grade curricular ensinada ali, ao implementar mais severamente uma lei recente que requer que tais escolas ensinem um grupo comum, definido por uma autoridade superior em educação. Não foi o Papa que pediu uma nova educação? Ele é uma autoridade superior? Será que as subautoridades deverão estar em harmonia com a autoridade superior? Sabe, Lutero também tinha esse mesmo tipo de fala. Mas a direção para onde nós estamos indo com isso, nós vemos muito claramente. Já veremos. Ele disse: a escola é o crisol republicano. É o que nos possibilita proteger totalmente nossas crianças de qualquer sinal religioso da religião. Então essa é a diferença. Aí está a diferença. Isso é fascinante. Ele é contrário a qual religião? Bem, parece que todas as religiões. Mas por que não lançar todas elas no crisol, quando na verdade ele só é contra uma delas em especial, não é? É na verdade o cerne do espaço do secularismo, e é nesse lugar que formamos consciência para que as crianças se tornem cidadãos racionais, capazes de determinar suas próprias vidas. A escola é, portanto, nosso tesouro coletivo. É o que nos permite, em nossa sociedade, edificar essas coisas comuns que é a República. Martinho Lutero nos advertiu exatamente contra isso. Quando as Escrituras forem postas de lado, isso será o resultado. E aqui formarão as mentes a fim de que a neve seja preta. Este livro, Rulers of Evil, é um livro que todos deveríamos ler em algum momento. É bem interessante. Nesse livro, Regentes do Mal, ele fala sobre o poder da ordem dos jesuítas e que eles são o pináculo daqueles que regram as sociedades nesses dias. Referindo-se aos jesuítas, ele escreve: sua cabeça seria um general superior. Nas constituições que Inácio estava escrevendo, o general superior seria obedecido e reverenciado a qualquer momento como alguém que detém o lugar de Cristo, nosso Senhor. A frase detém o lugar de Cristo significa que o general supremo partilha com o Papa, em um nível não percebido pelo público geral, o título divino de vigário de Cristo. É o que acontece em nossas universidades. E eu estava em uma universidade protestante, não era católica. Será que as pessoas formadas, que foram instruídas em instituições jesuítas, nossos cavalheiros doutos que estudaram nesses esgotos de racionalismo e igualdade social, como é que suas mentes podem chegar a se apropriar da veracidade das Escrituras? Foram tão envenenados pelo que aprenderam que isso os desqualifica de estar no púlpito, em muitos casos. A menos, é claro, que eles tenham tido uma transformação completa. Logo, ele tem algo muito interessante a dizer. A grade curricular das faculdades jesuítas veio a ser adotada em grande parte como base da grade curricular nas faculdades europeias como um todo. Escreveu o Dr. James J. Walsh, reitor da Faculdade Médica da Universidade de Fordham. Além disso, de acordo com o Dr. Walsh,
Abre aspas, isso está na página 66. Os pais fundadores de nossa República Americana, ou seja, os grupos de homens que se redigiram e ensinaram a Declaração de Independência, que foram os líderes da Revolução Americana e que formularam as constituições dos Estados Unidos, foram, na maioria deles, educados nas faculdades coloniais ou em faculdades correspondentes no exterior, que seguiam quase que exatamente o Ratio Studiorum jesuíta. Esse fato tem sido amplamente ignorado na história da educação americana. Vinculados no Ratio Studiorum, continua ele, há elementos de entretenimento, de produção teatral, composição, retórica e eloquência. Posso acrescentar o debate a isso. Esses recursos se entrelaçavam com os exercícios espirituais para intensificar a experimentação da doutrina católica acima das escrituras e do protestantismo. Então isso significa que os exercícios espirituais de Loyola foram implementados nessas áreas diversas. Sem que as pessoas nem percebessem. Eles resultaram em um gênero de peças teatrais que ganharam notoriedade como teatro jesuíta. Agora, continua e vai ficando bem interessante. O primeiro drama jesuíta foi apresentado em Viena em 1555. Dá para ver, foi na época da Reforma. Sim, isso é uma contra-reforma. Sim, essa é a contra-reforma. Quase 45 anos depois do surgimento de Shakespeare, foi instantaneamente popular e se espalhou rapidamente a outras partes da Europa. Entre 1597 e 1773, mais de 500 de espetáculos teatrais jesuítas foram encenados somente na região inferior do reino. Fascinante. Sim. A peça de Jacob Peterman, Xenodoxus, uma refutação ponto a ponto dos ensinos de Lutero, comprovou o poder do entretenimento para atingir a reforma política. Reforma política através do drama jesuíta. É claro que o teatro jesuíta existe ainda hoje e está vivinho da Silva e se autodenomina Hollywood, que é, obviamente, a vara da bruxa. E Holly é a madeira da qual ela é feita, que é usada pelas bruxas para lançar feitiços. Ele escreve aqui, e isso é muito interessante, ele escreve aqui na página 67, a Inglaterra certamente produziu o maior roteirista jesuíta de todos, Shakespeare. É? Ninguém pensa nele como roteirista jesuíta, não é? Não. Shakespeare nos ocupa com o processo humano de maneira que marginaliza sutilmente a Bíblia, exatamente de acordo com a missão jesuíta. Os personagens shakespearianos realmente pregam uma religião, mas não é o Evangelho de Jesus Cristo. É a iluminação agnóstica dos ensinos de Médici que Shakespeare prega. Então, Martin, temos em nossa comparação o que Martim Lutero disse e o que os jesuítas fizeram com a educação no mundo. O mundo se tornou um mundo de caos, um mundo de violência. E como os autores que estudamos declararam, esgotos do inferno. E agora estão falando de uma nova educação, algo que alinhará todo o mundo num modo particular de pensamento. O individualismo deve ser abandonado. Um paradigma de grupo, coletivo, deve entrar em cena. E para isso, eles cunharam um novo jargão, que se chama solidariedade. Acho que devemos iniciar um segundo episódio no qual trataremos mais a fundo como isso se desenvolverá. Porque essa questão é muito importante. Sim, e está arrumando para uma direção. E aonde isso vai levar?
Sim, e talvez para alguns de maneira inesperada, mas essa reeducação, como você mencionou, não está presente apenas no ensino, mas no entretenimento e em todos esses campos. Em todas essas questões, os fundamentos foram postos. Os pilares do protestantismo foram derrubados. Os últimos vestígios do ensino protestante jazem nas ruas, cobertos de sangue. Agora é a hora de trazer uma nova educação que varre todas as religiões. Como vimos, e traz à tona esse ensinamento gnóstico iluminado que está no cerne dos ensino jesuíta. Sim. Temos um Papa jesuíta. Temos um sistema escolar jesuíta no mundo. E o mundo está pronto para uma nova educação. Nós vemos que ambos os lados do espectro político estão também sendo direcionados para o catolicismo. Correto. Mas quer saber? A Bíblia tem um versículo interessante. O Senhor Jesus diz: ai daqueles, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Trata-se de um confronto com o Deus do universo, Sim. que vai culminar nos eventos finais deste planeta e para a humanidade. Essa é a escolha que as pessoas terão que fazer. E vamos tratar disso na parte 2. Oremos. Pai Celeste, nós realmente precisamos de uma nova educação. Mas Salomão disse que não há nada de novo debaixo do sol. E o que se fez, isso se fará. E como Martinho Lutero prescreveu uma educação onde a palavra de Deus fosse central, eu também oro para que teu povo também perceba que precisa dar aos seus filhos uma nova educação, com uma ênfase renovada naquelas questões que conduzem à vida eterna. Concede-nos sabedoria, numa época de grande angústia e adversidade. Que o Deus de toda sabedoria e o Deus de toda verdadeira educação esteja conosco, ao nos aproximar do clímax da história desse mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.